Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Gente, esse vídeo, ou melhor, nesse vídeo eu trouxe aqui a correção da tarefa 39 da apostila 4. E essa tarefinha, ela tá falando aí sobre fração decimal e fração geratriz. Eu vou compartilhar um slide para que a gente possa começar a correção. Só um minuto. Então, olha só, pessoal, tarefa 39, essa tarefa se encontra na página 116 da apostila 4, e eu sou a professora Patrícia, como vocês já sabem. Vamos lá? Então, olha só, a primeira questão da tarefa, gente, é uma questão do Enem, eu vou fazer a leitura com vocês. Um funcionário da Secretaria do Meio Ambiente de um município resolve apresentar ao prefeito um plano de priorização para a limpeza das lagoas da cidade. Para a execução desse plano, o prefeito decide voltar as suas ações, primeiramente para aquela lagoa que tiver o maior coeficiente de impacto, o qual é definido como o produto, ou seja, uma multiplicação entre o nível de contaminação médio por mercúrio em peixes e o tamanho da população ribeirinha. O quadro mostra as lagoas do município e suas correspondentes informações. Então, olha só, gente. Eu tenho aqui essa tabelinha, certo? A primeira coluna apresenta o nome das lagoas, certo? A segunda coluna, gente, é a contaminação média de mercúrio em miligrama. E a terceira coluna é o tamanho da população ribeirinha, né? Número de habitantes. A pergunta desse problema é: escreva em forma de fração irredutível o valor referente ao coeficiente de impacto da lagoa antiga. Então, olha só, primeira coisa que vocês têm que perceber, gente, é como nós vamos calcular o coeficiente de impacto. De acordo com o texto, o coeficiente de impacto é calculado como um produto entre o nível de contaminação por mercúrio e o tamanho da população ribeirinha. E também nós não podemos esquecer que ele está aqui pedindo o coeficiente de impacto de uma lagoa em particular, que nesse caso é a Lagoa Antiga. Tá bom? Bom, então, olha, temos que o coeficiente de impacto é calculado por essa multiplicação aqui, nível de contaminação por mercúrio e tamanho da população ribeirinha. Gente, eu substituí aqui os valores que eu encontrei ali na tabela, tudo bem? 2,1 em 1522. Fiz essa multiplicação e me deu 3.196,2. Observe, gente, que esse número é um decimal exato, ou seja, ele tem um número finito de algarismos. E quando eu tenho um decimal exato, para eu poder transformar esse decimal exato em uma fração, eu vou sempre utilizar uma fração decimal. O que é uma fração decimal mesmo, gente? É aquela em que o denominador é uma potência de base 10. Ok? Nesse caso, gente, como é que eu posso escrever esse número 3.196,2? O que acham de a gente escrever esse número decimal dessa forma? 31.962 dividido por 10. Gente, observa, o denominador é uma potência de base 10, ou seja, 10 elevado a 1, que é o próprio 10. Certo? Também, gente, como ele está pedindo a fração irredutível, observe que nós podemos fazer uma simplificação por 2. Então, eu tenho 15.991 quintos. Certo? Essa daqui, então, é a fração decimal pedida no exercício número 1. Bom, no exercício número 2 e número 3, essa tarefa ela está trabalhando com dízimas periódicas, certo? Então, olha só para lembrar, gente, a fração geratriz é uma fração que dá origem à dízima periódica. Nós temos dois modos de encontrar a fração geratriz. Uma é utilizando o método prático e a outra utilizando uma equação do primeiro grau. Nesse exemplo, gente, ou melhor, nesse exercício que é o número 2, ele está pedindo para a gente encontrar a fração geratriz pelo método prático, tá bom? Então, a primeira coisa, gente, é que dá uma observadinha aqui, ó. A dízima periódica é 0,34, 34, 34, 34, tá bom? Gente, eu coloquei esse quadrinho aqui, ó, que é um quadrinho que está na página 11 da apostila. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu até esqueci.
É um quadrinho que está na página 11 da apostila, que fala sobre o método prático. Então, se você quiser destacar na sua apostila, para não esquecer, seria bom, tá? Na página 11, tá bom? Agora, gente, observa só. Nessa dízima aqui, o período é o número 34, e o antiperíodo, gente, nós não temos antiperíodo, que é o carinha que, ou melhor, é um número que fica logo após a vírgula e antes do período. Gente, não tem ninguém entra logo após a vírgula e antes do período. Então, aí, não tem ninguém. Então, eu coloquei 3 tracinhos. Gente, como é que eu vou formar a fração que gerou essa dízima aqui? Eu vou formar. No numerador, nós vamos fazer uma subtração entre dois números, em que o primeiro número, gente, ele é formado pela parte inteira, que nesse caso é 0, pelo antiperíodo, que não existe, então eu não coloco ninguém, e pelo antiperíodo, que é o número, ou melhor, e pelo período, que é o número 34. Menos do outro lado, gente, eu vou formar um número com a parte inteira e o antiperíodo. Nesse caso, gente, a parte inteira é o número 0, e o antiperíodo não existe, então não coloco ninguém. Tudo isso dividido por. Gente, eu vou colocar um 9 para cada algarismo do período e um 0 para cada algarismo do antiperíodo. Gente, como não existe antiperíodo, eu não vou colocar 0 nenhum. Mas observe, o período é formado pelo número 34, 13 e o 4, ou seja, 2 algarismos. Então, eu tenho que colocar 2 noves, então 99. Logo, gente, então eu tenho 0,34 ou 34 menos 0 deu o próprio 34 dividido pelo 99, que aqui já é, então, a fração irredutível. Essa é a letra A. A letra B, pessoal, eu tenho uma dízima, 8,12, 12, 12, 12, 12. Então, olha lá, eu coloquei aqui o quadrinho para a gente lembrar, quadrinho da página 11. Observa, pessoal, o período é o número 12, que é aquele cara que se repete infinitamente. E o antiperíodo, gente, não tem nenhum intruso aqui, ó. Logo após a vírgula e antes do período. Como é que eu vou formar a fração geratriz, gente? Na parte do numerador da fração, eu vou ter que fazer uma subtração entre dois números. Em que o primeiro número, gente, ele é formado pela parte inteira, que nesse caso é 8. O antiperíodo, gente, não tem, então não coloco nada. E o período é o número 12, menos um outro número que será formado pela parte inteira 8 e pelo antiperíodo, que nesse caso não existe, então eu não coloco ninguém. Tudo isso dividido por. Gente, como não há antiperíodo, então eu não vou colocar nenhum zero. Só que observe que o período, ele é o número 12 e é formado por 2 algarismos. Então, eu tenho que colocar um 9 para cada algarismo do período, ou seja, 99, tá aqui. Tá bom? Agora, fazendo a continha, gente, 812 menos 8 vai me dar, então, 804 dividido por 99. Certo? Também posso simplificar, gente, nesse caso, por 3. Simplificando, eu terei 268 dividido por 33. E essa aqui é a fração que gera a dízima periódica. Tá certo? Letrinha C, pessoal. Observe que nessa letrinha C aqui, a nossa dízima é uma dízima composta, ou seja, possui antiperíodo. Olha lá, a parte inteira é 0, o antiperíodo é 8 e o período é 3, certo? Então, olha lá, período 3, antiperíodo 8. Coloquei esse quadrinho aqui para a gente lembrar novamente, está na página 11. Na parte do numerador, gente, da fração que gera a dízima, eu vou fazer uma subtração entre dois números. O primeiro número, gente, é formado pela parte inteira 0, pelo antiperíodo, que nesse caso existe, e é 8, e pelo antiperíodo, que é 8, né? E o período, que é o número 3, menos um outro número, que é formado pela parte inteira 0, e pelo antiperíodo, que nesse caso existe e é 8. Tá aqui. Tudo isso dividido por. Gente, eu vou colocar um 9 para cada algarismo do meu período, ou seja, como o nosso período é 3, eu vou colocar um 9, e um 0 para cada algarismo do antiperíodo. Nesse caso, o antiperíodo é 8, então eu vou colocar um 0, que tem um algarismo. Então, olha lá,
um 9 por causa que o período tem um algarismo e um 0 por causa que o período tem, o antiperíodo tem um algarismo também. Fazendo essa continha, gente, então eu tenho 83 menos 8 dá 75 dividido por 90. Observe que essa fração dá para reduzir. Nesse caso, gente, eu vou reduzir por 15, que vai me dar, então, 5/6. Ah, professora, mas eu não consegui enxergar que eu tinha que fazer a simplificação por 15. Não tem problema, gente. Você pode fazer a simplificação por 5 e depois por 3, ou primeiro por 3 e depois por 5, tá bom? O caminho só vai ficar um pouquinho mais longo, mas você vai chegar exatamente nessa fração 5/6. Beleza. Agora, o exercício número 3, pessoal, ele tá pedindo para nós encontrarmos aí a fração geratriz, tá bom? Só que agora ele tá pedindo para nós utilizarmos a equação do primeiro grau. Gente, na página 8 da apostila tem um quadrinho que eu pedi para vocês escreverem lá como importante, que é um quadrinho que contém o passo a passo de como utilizar esse método para encontrar a fração geratriz. Nós temos 3 passos, tudo bem? Então, olha só. Primeiro passo, gente, atribuir a dízima periódica, atribuir a dízima a uma incógnita x. Nesse caso, a professora colocou x igual a 0,55553 reticências. Gente, observe que a apostila está colocando a notação com um tracinho em cima, mas a professora colocou com reticências, não tem problema nenhum. Então, esse aqui é o primeiro passo. O segundo passo, gente, o segundo passo, eu tenho que multiplicar essa equação aqui por potências de base 10, com o objetivo de obter 2 versões. Uma versão, gente, é que o período, que nesse caso é 5, ele venha logo após a vírgula. Gente, mas logo no passo 1, gente, o período já está logo após a vírgula, então não tem que fazer nada para obter a primeira versão, ela já está aqui no primeiro passo. Só que a outra versão do passo 2, pessoal, eu tenho que multiplicar por uma potência de base 10 de forma que o período se junte à parte inteira. Então, olha só, o período que é o 5, ele tem que passar para a parte inteira. Para que isso aconteça, gente, eu tenho que multiplicar essa equação aqui por 10. Observe, 10 vezes x, 10x. E depois, se eu multiplicar essa parte, gente, porque observe, eu tenho que multiplicar por 10 os dois membros da equação, senão eu desbalanceio essa desigualdade, essa igualdade aí. Se eu multiplicar por 10 desse lado, gente, essa vírgula que estava aqui vai passar para cá. Então, eu tenho 5,5555. Observe, o período 5 agora está na parte inteira do número. Terceiro passo, gente, subtrair os membros dessas desigualdades. Então, ó, 1x menos 10x menos 9x, está aqui. Do outro lado, gente, eu tenho 0,5555, 3 pontinhos, menos 5,5553 pontinhos. Observa, gente, que a parte decimal vai zerar, porque 5 menos 5, 5 menos 5, infinitamente. Então, deu 0. Só que a parte inteira, gente, eu tenho 0 menos 5, que deu menos 5,0. A professora nem colocou 0, 0, 0, 0, tá bom? Deu menos 5. Gente, multiplicando tudo isso por menos 1, então eu inverti os sinais dos termos. O 9 está multiplicando, passou dividindo. Agora você pode testar. Pega a calculadora aí e divide 5 por 9 e vê se você chega na dízima 0,55555. Tudo bem? É isso aí. Essa é a letra A. Bom, a letra B, pessoal, eu tenho a dízima 10,25, 25, 25, 25, 25 infinitamente, certo? Primeiro passo, pessoal, atribuir a dízima ao incógnita x. Coloquei a letrinha x lá. Lembrando que eu troquei a notação de tracinho por reticências, tá bom? Segundo passo, gente, eu tenho que multiplicar essa equação aqui obtida no passo 1, de forma que eu obtenha 2 versões. A primeira, que o período, que nesse caso é 25, fica logo após a vírgula. Gente, o 25, observa, gente, logo no primeiro passo, ele já está logo após a vírgula.
Então, não preciso fazer nada para obter a primeira versão. No entanto, gente, a segunda versão que eu tenho que obter no passo 2, o que é? Juntar, né? O período tem que ficar junto à parte inteira. Então, o número 25, gente, tem que passar para a parte inteira, ou seja, ficar antes da vírgula. Para que isso aconteça, pessoal, eu vou pegar essa equação aqui, ó, e multiplicar por 100. Por quê? Observa, 100 vezes x deu 100x. Agora, desse lado, quando eu multiplico por 100, essa vírgula aqui, ela vai andar 2 casinhas à direita. Então, ó, veio para cá, então fiquei com 1025,25, 25, 25, 25, 25. Gente, observe que o período 25 agora, ele está junto à parte inteira. Então, essa é a segunda versão do passo 2. E o terceiro passo, gente, é subtrair ambos os membros dessas desigualdades. Então, 1x menos 100x deu menos 99x, está aqui. E desse lado aqui, 10,25, 25, 25 menos 1025,25, 25. A parte decimal, gente, zerou. Mas a parte inteira eu tenho 10 menos 1025, que vai me dar menos 1015. Tá aqui. Agora, para resolver essa equação, gente, eu devo multiplicar todo mundo por menos 1, invertir os sinais. Agora, o 99 está multiplicando, passou dividindo. E eu obtive essa fração aqui. Testa, gente. 1025 dividido por 99 e vê se você chega nessa dízima periódica aqui, ok? Bom, agora eu vou para o último exercício da tarefa 39. Então, olha lá. Gente, eu tenho essa dízima periódica aqui. Só que essa dízima periódica, pessoal, ela é uma dízima periódica composta, porque nós temos aí um intruso, que é o número 6, que é o antiperíodo. Nesse caso, gente, nós temos que prestar um pouquinho mais de atenção, mas nós vamos seguir os passos. Então, primeiro passo, atribuir a dízima uma incógnita x. Só que em vez de escrever esse tracinho aqui no 4, eu coloquei 4, reticências. Ótimo. Segundo passo, gente, o segundo passo, pessoal, eu tenho que multiplicar essa primeira equação obtida no passo 1 por potências de base 10, de forma que eu obtenha duas versões. A primeira delas é que o período fique logo após a vírgula. Mas, gente, o período é o número 4. Mas olha só, se eu olhar aqui, gente, o período não está logo após a vírgula. Depois da vírgula tem o número 6. Deveria ser o número 4, mas tem o número 6. O que eu devo fazer, então, com essa equação aqui, gente, para que o período fique logo após a vírgula? Eu tenho que fazer alguma estratégia aí, gente, para que a vírgula que estava aqui passe para cá, porque daí, logo após a vírgula, nós temos o número 4. Para que isso aconteça, gente, eu tenho que multiplicar essa equação por 10. Então, olha lá. 10 vezes x, 10x, e 10 vezes esse carinha aqui, a vírgula que estava aqui, passou, andou uma casinha à direita. Então, eu obtive 286,444. Observa, gente, a primeira versão do passo 2 está aqui, ó. O período está logo após a vírgula. Só que a segunda versão, gente, o período, que nesse caso é 4, tem que se juntar à parte inteira. Então, ele tem que ficar antes da vírgula. Para que esse período número 4 aqui, ó, gente, passe para a parte inteira, a vírgula que estava aqui tem que vir até aqui. Para que isso aconteça, gente, eu tenho que andar duas casinhas à direita, ou seja, tem que multiplicar por 100. Então, eu multipliquei esse carinha aqui por 100, essa equação por 100. Então, 100 vezes x, 100x. E quando eu multiplico esse cara por 100, gente, a vírgula que estava aqui vai vir duas casinhas à direita. Então, eu fiquei com 2.864,4444. Observe, o período, que é 4, agora está junto à parte inteira. Terceiro passo, gente, subtrair os membros dessas desigualdades. Então, 10x menos 100x menos 90x. 286,444 menos 2.864,4444. A parte decimal zerou, gente. Agora, a parte inteira nós ficamos com 286 menos 2.864. Isso vai me dar menos 2.578. Multiplicando agora, para resolver, né, essa equação, nós temos que multiplicar ela por menos 1. Ficamos, então, invertemos todos os sinais. O 90 que estava multiplicando passou dividindo e eu obtive essa fração aqui, tá bom? Gente,
Então, você pode testar se essa fração aí divide na calculadora 2.578 por 90 e ver se você chega naquela dízima periódica que está dada aí no letrinha C. Bom, pessoal, nós finalizamos então a correção da tarefa 39. Eu espero ter ajudado vocês. E se por acaso vocês tiverem dúvidas, me procurem, pessoal, aí nos plantões às quintas-feiras ou mesmo nas aulas online, ok? Até mais, pessoal. Obrigada.